Oi, pessoal! Estamos aqui iniciando mais uma unidade de Química, a nossa última unidade do terceiro ano. Então, agora a gente vai falar de assuntos novos. Lógico, vamos relembrar as funções que nós conhecemos no decorrer das outras unidades, só que hoje a gente vai abordar coisas bem mais diferentes e um pouco mais complexas que antes. Aí deve estar se perguntando, professora, vai ter cálculo? Não, não teremos cálculos. Vai ter na aula de hoje, mas nos conteúdos da unidade não vai ter não, tá, pessoal? A gente vai começar uma abordagem um pouco diferente. Vamos tratar de assuntos muito importantes que estão relacionados ao nosso dia a dia. Porém, nesta aula de hoje, nós vamos fazer um aulão somente com questões do Enem. Vamos trabalhar alguns conceitos, os conteúdos, como que você tem que estudar e fazer a resolução de algumas questões. Então, vamos lá para a nossa aula de número 37. Primeira aula da unidade 1. Unidade 1 não, perdão, unidade 3. O que nós vamos ver como conteúdos nessa unidade? Bom, nós vamos ver o aulão com questões do Enem, que é a aula de hoje. Vamos falar sobre a introdução à bioquímica. E dentro dessa introdução, a gente vai falar sobre álcools e sobre ácidos graxos. Vamos falar sobre lipídios, carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos e vamos falar sobre a química orgânica e o meio ambiente. E dividimos essa parte em 5 subtópicos. Vamos falar também das leis da radioatividade, que foi dividido em 3 partes. Falaremos sobre energia nuclear e fecharemos a nossa unidade com um aulão com questões do Enem. E vamos ao nosso primeiro aulão da unidade 3. Vamos falar sobre conteúdos de químicas que são aplicados em questões do Enem. Como competência da nossa unidade 3, nós temos compreender o conceito de modelo e perceber sua validade para explicação dos fenômenos e da química. Habilidade nós temos identificar e desenvolver técnicas gerais de abordagem de questões. Mas eu sei que talvez alguns de vocês ainda não tiveram a chance de realizar o Enem. Outros já fizeram no segundo ano. Mas vamos lá. Como o Enem é dividido? Bom, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ele é formado por uma redação e 180 questões, as quais estão divididas em 2 domingos, tá? Nós temos a redação e fora a redação ainda tem um total de 180 questões que foram divididas em 2 domingos. No primeiro dia, ou seja, no primeiro domingo, nós temos linguagem, códigos e suas tecnologias e temos ciências humanas e suas tecnologias. Então, na provinha do primeiro dia do Enem, serão abordados no caso, linguagem e suas tecnologias e a área das ciências humanas. Aí você pergunta, mas professora, quais são os conteúdos, quais são as disciplinas que estão aí dentro? Bom, no primeiro dia nós vamos ter a língua portuguesa, literatura, educação física, pessoal, educação física, viu? Não pensem que a disciplina de educação física é aquela disciplina que você só vai para a quadra jogar bola. Nossas professoras de educação física da mediação, elas dão um show de conteúdos. E todos esses conteúdos são fundamentais na hora da realização do Enem, viu? Nós temos também artes, língua estrangeira, e aqui dentro nós temos o inglês e o espanhol. É opcional, você escolhe ou o inglês ou o espanhol. E aqui, pessoal, muito cuidado. Na prova vai estar as 2 avaliações lá, tanto a de inglês e a de espanhol. Você só vai fazer
aquela que você optou na hora da sua inscrição. Se você optou por espanhol, você vai fazer somente a prova de espanhol. E se você optou por inglês, você vai fazer somente a de inglês. E muito cuidado na hora de transcrever para o gabarito, porque tem que ser de acordo com a provinha que você fez, tá bom? O que mais nós temos no nosso primeiro dia? Nós temos também filosofia, geografia, história e sociologia. Só isso, professora, no primeiro dia? Não, nós temos também a redação. E olha a importância da organização sua com relação ao tempo durante a execução da prova. Você tem lá as questões para você resolver, né? 90 questões, né? E você ainda tem que ter tempo para organizar a sua redação. Então, tem sim que já ir praticando em casa como que você vai fazer a distribuição do seu tempo na hora de fazer o Enem. Por favor, evitem de deixar a redação por último, quando você já está cansado, às vezes o tempo já está se esgotando, e aí você vai lá fazer a redação. Poderia fazer uma redação melhor, mas devido ao cansaço, às vezes acaba fazendo uma redação mais ou menos. Então, muito cuidado na organização do tempo de vocês durante a prova. E isso aí para o primeiro dia. E o segundo dia, professora, o que nós temos? Bom, vamos lá ver. No segundo dia, nós temos ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. Aqui, pessoal, vai entrar as disciplinas de biologia, física e química, que correspondem às ciências da natureza, e vai entrar a matemática. E aí você pode até pensar, tem menos disciplina para esse dia, a prova vai ser mais fácil. Mas será? Eu acho que está bem equilibrada a divisão de disciplinas nos dias, né? Porque em muitas das questões de física, química e matemática, às vezes você tem que ter, além da interpretação, além do domínio dos conceitos, dos conteúdos que são pertencentes àquela disciplina, você ainda tem o cálculo, você ainda tem as regras da matemática, você ainda tem muitas questões que têm que ser abordadas ali dentro. Biologia também. Então, não pense que tem menos disciplina nesse dia, a prova é mais fácil. Mesma questão, organize o seu tempo, veja aquela disciplina que você tem mais facilidade, faça com calma, leia com atenção. Normalmente, todas as questões do Enem, ela te traz um texto de suporte e depois um comando que aí vai pedir o que é para você fazer naquela questão. Bom, a gente já viu quais são as disciplinas que caem cada dia e agora tem a questão da química, né? O que estudar? Na química, assim como em todas as disciplinas que caem no Enem, a gente tem que estudar os conteúdos do ensino médio. Afinal, é o Exame Nacional do Ensino Médio. No primeiro ano de Química, os principais assuntos que devem ter, no caso que você deve ter um domínio do conceito, são propriedades da matéria. O que falar sobre a propriedade da matéria? Características da matéria. Nessa parte aí da química lá do primeiro ano, é dito sobre os estados físicos da matéria, as propriedades organolépticas da matéria, que é o cheiro, cor, o sabor, né? Tem muitas propriedades que são estudadas. Algumas são gerais, né? Isso quer dizer que elas são, digamos, propriedades de todas as matérias que existem, ou de boa parte delas. E algumas são específicas. E no caso das propriedades específicas, nós temos densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, que são todos estudados dentro dessa parte da química do primeiro ano. O que mais do primeiro ano que a gente tem que ver? Nós temos que estudar também a teoria atomística. Gente, nessa parte aí, nós temos os modelos atômicos.
a evolução dos modelos atômicos, o entendimento de como o átomo se encontra, qual é a disposição dele no espaço e quais são as partículas fundamentais que formam o nosso átomo. E é muito importante você ter domínio dos cientistas que representam cada um dos modelos. Aí a gente tem Dalton, temos Rutherford, nós temos Bohr, temos Thomson, são os grandes modelos que são estudados até hoje no ensino médio. E você tem que ter, pelo menos, saber diferenciar um modelo do outro, ou ao menos ter domínio das principais características de cada modelo. O que mais que nós temos no primeiro ano? Tabela periódica, onde você tem que, pelo menos, saber identificar a tabela, quem é grupo, o que é família, né? Quais são os períodos que a tabela tem. Ela tem lá 7 linhas horizontais que representam os períodos. Cada período está representando uma camada periódica do nosso átomo, né? Uma camada eletrônica do átomo. É muito importante esse conteúdo. Ligações químicas. Gente, aqui dentro das ligações químicas, nós sabemos que nós temos ligações iônicas, e aí você tem que lembrar, ela vai ocorrer entre metal e não metal. Então, ela é uma ligação que ocorre transferência de elétrons, formação de íons. Nós temos ainda as funções inorgânicas. São os ácidos, as bases, óxidos, os sais, tudo são estudados aqui dentro. Nós temos ainda também separação de misturas. É muito importante, pessoal, você saber quais são os procedimentos para separar misturas homogêneas de 2 sólidos, de sólido e líquido, o que são misturas heterogêneas, quais são os processos que nós podemos usar para fazer a separação destas misturas. E, não menos importante, nós temos a estequiometria, né? Você saber fazer cálculos estequiométricos, todos que estejam relacionados aos números de mols. Olha só, a gente já viu aqui uma pincelada dos assuntos que você deveria ter o domínio. Lógico que nem sempre a gente vai ter domínio de todos os assuntos, mas se você tem uma base bem formulada, bem firme dentro do conhecimento químico, isso vai te ajudar a interpretar as questões e poder ter um discernimento de questões certas e erradas. Vamos praticar? Se liga no Enem. Olha só essa questão 116 do caderno amarelo do Enem, que foi aplicada em 2020. Fala o seguinte: o crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitem minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma proposta mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, que é o dióxido de carbono, e que tem massa molar igual a 44 gramas por mol, para cada 2 tipos de carro, um a combustão e um a elétrico. Que os veículos tradicionais, aqui nós temos que os veículos tradicionais a combustão movidos a etanol, de massa molar igual a 46 gramas por mol, eles emitem uma média de 2,6 mols de dióxido de carbono, CO2, por quilômetros rodados. E os carros elétricos, emitem o equivalente a 0,45 mols de CO2 por quilômetro rodado. Considerando as emissões na geração e transmissão da eletricidade. Ou seja, a gente está considerando a emissão que foi feita aqui durante a geração da eletricidade e também durante a transmissão dela para fazer o motor, o carro girar. Aí ele vem aqui, ó.
A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química. E aí ele me dá uma equação química onde você tem que identificar, ó, C2H5OH, esse aqui é o nosso etanol. Ele vai reagir com 3 mols de O2 gasoso, oxigênio gasoso, aonde nós vamos ter a combustão desse álcool, dando origem a 2 mols de CO2 mais 3 mols de água. Então, eu tenho 1 mol de etanol, ele me gera 2 mols de CO2. Foram analisadas emissões de CO2 envolvidas em 2 veículos, um movido a etanol e o outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 quilômetros. A quantidade equivalente de etanol economizada em quilogramas com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais aproximada de... Então, o que ele quer aqui? Ele quer que você faça um comparativo do quanto vai ser gasto de etanol num veículo a combustão e qual vai ser a economia de etanol com relação a esse gasto no veículo elétrico. Isso em qual trajeto? Num trajeto de 1.000 quilômetros. Fazendo o cálculo, nós vamos ter como resposta a letra A, aproximadamente será de 50 quilogramas. Ó, ele quer em quilogramas. Mas o que a gente precisa fazer para resolver essa questão? Voltando aqui, o que eu tenho que entender? Eu tenho que ter domínio da massa molar do etanol, que nesse caso aqui ele está me dizendo que é 46 gramas por mol, ou seja, 1 mol de etanol tem 46 gramas. E ele fala que o carro movido a etanol, a combustão do etanol, eles emitem, em média, 2,6 mols de CO2. E os carros que são elétricos, eles emitem 0,45 mol de CO2. Então, eu já tenho uma diferença aqui, ó, 2,6 e 0,45. O que nós vamos fazer? Primeiro, a gente vai calcular a quantidade de CO2 que foi produzida pelos 2 carros nesse percurso de 1.000 quilômetros. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar como referência o valor que eu tenho no enunciado, onde ele me diz que a cada 1 quilômetro, o carro movido a etanol, ele vai me produzir 2,6 mols de dióxido de carbono, CO2. Se a cada 1 quilômetro ele produz esse valor, em 1.000 quilômetros, ele vai me produzir X mols de CO2. Observem, quilômetro embaixo de quilômetro, mol embaixo de mol. As unidades têm que estar uma embaixo da outra. O que eu faço agora? Multiplico o cruzado. 1 vezes X, que vai me dar X, e 2,6 vezes 1.000, que vai me dar 2.600 mols de CO2. Isso é o que o carro movido a etanol vai produzir em 1.000 quilômetros rodados. Eu vou fazer o mesmo cálculo agora para o carro elétrico, aonde ele disse lá no enunciado que a cada 1 quilômetro ele produz 0,45 mols de dióxido de carbono. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir quanto ele vai produzir quando ele rodar 1.000 quilômetros. Então, para 1.000 eu vou ter Y. Lembrando, mol embaixo de mol, quilômetro embaixo de quilômetro. O que eu vou fazer agora? Multiplico o cruzado. 1 vezes Y vai me dar Y. 0,45 vezes 1.000 vai me dar 450 mols de CO2. Então, o carro movido a etanol libera 2.600 mols de CO2 e o carro elétrico vai liberar 450 mols de CO2. Aí você pensa, acabou? Não, não acabou. Eu tenho aqui a quantidade de CO2 que são liberados pelo carro movido a combustão, né? Combustão térmica lá. Eu preciso saber agora a diferença entre eles dois
para eu poder dizer quanto de etanol vai ser economizado. Ele não quer saber diretamente a massa de CO2, ele quer saber a massa do etanol que a gente vai economizar. Então, eu vou fazer a diferença do CO2 liberado em cada um dos carros. Vai ficar 2.600 do etanol menos 450 do carro elétrico, que vai me dar 2.150 mols de CO2. Aí você pensa, professor, agora o que eu faço para saber quanto de etanol que foi economizado? Vamos voltar a usar o que tem lá no nosso enunciado. Aqui, ó, quantidade de CO2 liberada a mais pelo carro movido a etanol. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou aplicar a proporção estequiométrica pela reação que foi fornecida, onde a gente viu que a cada 1 mol de etanol nós produzíamos 2 mols de CO2. Então, o que eu vou fazer? Se eu sei que 1 mol de etanol tem 46 gramas, lembra lá no enunciado que estava lá a massa do etanol, 46 gramas por mol, significa que 1 mol de etanol tem 46 gramas. E que essas 46 gramas de etanol, elas formam 2 mols de CO2. Então, se eu sei que aqui nós tivemos um gasto de 2.150 de CO2 a mais, que no caso foi o gasto a mais do carro a combustão, quantas gramas de etanol nós precisamos para produzir essas 2.150 mol de CO2? Mesmo esquema, multiplica cruzado. 2 vezes Z e 46 vezes 2.150. Nós vamos achar 49.450 gramas de etanol, que vai nos dar 49,5 quilogramas de etanol. Quando a gente vai transformar de grama para quilo, a gente divide por 1.000, tá, pessoal? Divide por 1.000. Então, nós dividimos por 1.000 e encontramos 49,45 quilos, que dá aproximadamente 50 quilos de etanol que foi gasto a mais, ou seja, que poderia ter sido economizado se usássemos o carro elétrico. Então, a alternativa A é a alternativa certa para essa questão. Tem mais uma questão aqui que fala o seguinte: em um laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Considere os dados do acetato. Aí os dados nós temos: baixa solubilidade em água, massa específica 0,9 gramas por centímetros cúbicos, temperatura de fusão menos 83 graus Celsius e pressão de vapor maior que a da água. Aí vem a pergunta: a fim de tratar o resíduo, recuperando o acetato, o técnico deve, quando ele fala recuperando, ele não quer o acetato como desperdício, ele quer simplesmente separar o acetato da água, ele quer recuperar ele íntegro, inteiro. E aí vem as alternativas. O que ele deve fazer? Ele tem que evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo da água. Letra B, filtrar a mistura utilizando um funil comum e um papel filtro. C, realizar a destilação simples para separar a água do acetato de etila. D, proceder a uma centrífuga, da mistura para remover o acetato de etila. Ou a letra E, decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado. Bom, nessa questão aí, pessoal, nós temos que ter em mente que ele está falando de 2 líquidos que estão juntos. E lá nas características do acetato, tem uma que é muito interessante, que ele fala que ela tem baixa solubilidade na água.
Isso significa que ele não é solúvel em água. Se ele não é solúvel em água, ele vai se misturar na água? Não. Outro detalhe importante, que se ele tem baixa solubilidade e ele tem lá pouca massa, significa que ele é menos denso que a água. Se ele é menos denso, a tendência é que ele flutue, né? Então, se eu tenho dois líquidos juntos, sendo que um deles é menos denso e ele não é solúvel, a melhor forma de fazer é a decantação. Então, vamos olhar a nossa alternativa lá para ver qual delas é a correta. Então, ali nós temos que a letra E é a correta. Ele fala aqui, decantar a mistura, separando os dois componentes em um funil adequado. Olha só, de acordo com as características, podemos afirmar que ambas substâncias são líquidas e immiscíveis. Desta forma, temos uma mistura heterogênea. Sendo assim, podemos utilizar técnicas de decantação para recuperar o acetato de etila. E aqui nós temos um funil, de decantação, que ele tem uma torneirinha aqui, que vai fazer com que saia o líquido mais denso primeiro, que no caso seria a água, e o líquido menos denso ficaria no funil e depois seria retirado sem desperdício. E aí a gente teria a recuperação do acetato de etila, por isso a alternativa correta é a letra E. Então vamos lá. E os conteúdos que a gente tem que estudar, professor? É só do primeiro ano? Não, os conteúdos do segundo também. E aqui a gente tem soluções. Dentro das soluções nós temos a cálculo de concentração, temos diluição das soluções e temos também titulação, que é uma reação de neutralização. Nós temos também a termoquímica, onde é muito importante você entender processos endotérmicos, absorvem energia, e exotérmico, que são os processos que liberam energia. E a entalpia, que vai ser a variação de energia durante as reações químicas. Nós temos também o equilíbrio químico, temos ainda a eletroquímica, onde a gente estuda as pilhas e as eletrólise, sendo que a eletrólise ela é um processo inverso da pilha. Na pilha nós temos um processo natural que fornece descarga elétrica e a eletrólise eu preciso da descarga elétrica para ocorrer a reação. Nós temos também no segundo ano o estudo da radioatividade, o estudo da meia-vida e da fissão e fusão nuclear. E vamos lá no Se Liga no Enem. Questão 99, caderno amarelo do Enem de 2020. E fala assim: embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba? Letra A, fissão nuclear do urânio provocada por nêutrons. Letra B, fusão nuclear, olha a diferença. Fissão é rompimento de ligação, quebra. Fusão é junção, né? Uma ligação nova. Então, olha só, a letra A fala de fissão nuclear e a letra B fala de fusão nuclear do hidrogênio provocadas por prótons. Letra C, desintegração nuclear do plutônio, provocada por elétrons. D, associação em cadeia do chumbo, provocadas por posítrons. E a letra E, decaimento radioativo do carbono, provocada por partículas beta. E aí, qual desses processos é o que ocorre na detonação de uma bomba nuclear? Quem marcou aí, quem chutou, ou quem tem a certeza de que é a letra A, acertou.
Quando a gente tem uma bomba nuclear, nós temos a fissão nuclear do urânio. E isso é provocada por nêutrons. O que acontece? Nós temos lá que para ter a bomba atômica a gente precisa ter uma liberação de uma grande quantidade de energia. E nisso nós temos o processo de fusão nuclear, que é justamente a quebra de núcleos muito grandes em núcleos menores. Então o urânio, ele tem um núcleo de massa muito grande. Digamos assim, ele é pesado. Quando eu bombardeio o núcleo do urânio com nêutrons, eu vou desestabilizar esse meu núcleo e vou fazer com que ele tenha a quebra de ligação, dando origem a dois átomos, dois elementos novos. E vai ter o quê? A liberação de uma grande energia e também de nêutrons. Então, o processo da bomba nuclear é justamente esse. A gente desestabiliza o núcleo do urânio, promovendo a quebra dessa ligação, que nós chamamos de cisão nuclear, porque é uma quebra no núcleo, promovendo a liberação de uma grande quantidade de energia. Olha só outra questão aqui. Questão 95 do caderno amarelo, também de 2020. Essa questão ela aborda um outro conteúdo. A gente viu na questão anterior o conteúdo de radioatividade, que também é trabalhado no segundo ano. E aqui a gente vai trabalhar outro conteúdo. Olha só. Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm sal de cobalto que muda de cor em presença de água, de acordo com a equação química. Então aqui a gente tem o sal do cobalto azul. Quando ocorre a presença de água e ele vai reagir com a água, ele vai mudar de cor e vai virar rosa. Isso aqui, a entalpia dele, ó, é menor que zero. Então, quando ele muda de cor, o que nós vimos? Que tem absorção de água naquele produto. Como você procederia para reutilizar num curto intervalo de tempo um cartão que já estivesse com a coloração rosa? Ou seja, o que você ia fazer para o teu cartão sair do rosa e voltar aqui para a cor azul? Aí tem as alternativas. Você iria resfriar no congelador? Borrifaria com spray de água? Envolveria com papel alumínio? Aqueceria com secador de cabelos? Ou embrulharia em guardanapo de papel? Bom, se eu tenho uma reação que ocorreu pela absorção de água e eu quero que ela seja desfeita, veja só que eu tenho um equilíbrio aqui, uma reação que pode voltar ao início, o que a gente vai fazer? Normalmente você faz o processo inverso. Se ele ficou úmido, você vai fazer com que ele fique seco, né? Que aí, no caso, seria aquecer com o secador. Mas tem uma explicação científica mais profunda em relação a esse processo. Nesse caso, ele está falando aqui, ó, que como a reação ela é exotérmica, como assim, professora, exotérmica? Olha só, ela nesse sentido aqui, quando eu tenho a absorção da água, quando a minha reação ocorre nesse sentido, ela libera energia, o ΔH é menor que zero. Ela vai liberar energia. Isso significa que se eu quero que a minha reação ocorra no sentido inverso, que ela venha nesse sentido, ela vai precisar o quê? Absorver energia. Então, eu vou precisar aquecer a minha substância. Por isso que é a letra D. Aí ele fala exatamente isso. O aumento da temperatura irá favorecer o sentido indireto, visto que nesse sentido a reação ela é o quê? Endotérmica. Portanto, o aquecimento do cartão com um secador de cabelo permitirá um deslocamento do equilíbrio no sentido inverso, permitindo o aparecimento da coloração azul. Então, a nossa alternativa correta é a letra D. E os conteúdos do terceiro ano, precisa estudar? Precisa. E o terceiro ano é legal porque nós estamos estudando, né, pessoal? A gente já viu as funções orgânicas, e aqui dentro a gente viu nomenclatura, nós vimos classificação dos carbonos, né, das cadeias.
A gente também estudou reações orgânicas, que foram as reações que nós vimos na nossa unidade 2. Nós vamos agora à introdução da bioquímica, que é a nossa unidade 3, e junto desta nós vamos trabalhar também a química ambiental. Essa aqui é a divisão da química do terceiro ano que cai no nosso Enem. Então vamos lá para a gente praticar com a questão 120 do caderno amarelo. E diz o seguinte: em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma indústria petrolífera ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo, reagem com a água do mar e sofrem degradação, gerando compostos com elevada toxicidade? Letra B. Acidificam o meio, promovendo o desgaste das conchas calcárias de molúsculo e a morte de corais? Letra C. Dissolvem-se na água, causando mortandade nos seres marinhos por ingestão de água contaminada? Letra D. Tem caráter hidrofóbico e baixa densidade, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. E a letra E fala: tem cadeia pequena e elevada volatilidade, contaminando a atmosfera local e regional em função dos ventos nas orlas marítimas. Gente, questões como essa é muito comum você ficar em dúvida. Mas vamos lá pensar lá nas funções, onde a gente começou falando sobre hidrocarbonetos e os processos do petróleo. Nós vimos que o petróleo ele sofre o craqueamento, porque ele tem substâncias de massa molar elevada, então eles não têm cadeia pequena, a letra E estaria fora. Nós vimos que o petróleo ele não se dissolve na água, né? Ele não é solúvel em água, ele não vai reagir com a água do mar. O que vai acontecer quando a gente tem um derramamento? Normalmente fica aquela mancha preta, né, no local. Por quê? Porque ele tem baixa densidade, ele tem caráter hidrofóbico, ele não reage com a água. Só que se ele fica na camada ali da água, ele vai impedir o quê? As trocas gasosas. Então, a nossa alternativa correta aqui é a letra D. Devido ao fato do petróleo ser insolúvel em água e apresentar uma densidade baixa, ele irá permanecer sobre a água e formará uma camada que irá impedir as trocas gasosas entre os meios aquático e a atmosfera. E isso, pessoal, vai fazer com que dificulte a sobrevivência dos seres que estão ali naquela região. Se não tem troca gasosa, eu não tenho a saída de elementos gasosos que precisam ser eliminados para a atmosfera, como também eu não tenho a entrada de elementos gasosos que são necessários à sobrevivência desses animais, desses seres aquáticos. E aí você, quando estiver diante de questões como esta, sempre vai ter que puxar um conceito da química e o conceito ambiental do que se refere à questão. Quando ele fala na letra B, que ali vai ter um meio que vai provocar desgaste das conchas calcárias e morte dos molúsculos, quando a gente assiste o jornal, não é esse o problema retratado durante um acidente que envolve petróleo. Nós temos sempre uma preocupação da retirada, e boa parte do petróleo consegue realmente ser retirada, mas toda a vida marinha pode acabar sendo impregnado por ele. Aves, peixes, focas. O petróleo ele meio que age como um grude quando ele se depara com esses animais. Então, sempre observe os jornais, sempre tente relacionar o que você já viu com o que você está aprendendo dentro da química. Nós vimos que ele não reage com a água. Quando a gente fala hidrofóbico, é como se fosse uma fobia à água. Então, ele não vai interagir com a água. E ele vai fazer o quê? Ele não vai se misturar, ele não vai se dissolver. Por isso que ele vai ficar flutuando, formando essa cadeia, ou essa camada. E aí, gente, acabou? Não! Tem revisão,
tem atividade, e agora a gente vai para essa revisão da aula para você poder fazer a atividade. Ou você acha que só eu que vou ficar aqui resolvendo questão do Enem? Não, 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 você vai resolver também. Então vamos lá.